Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui ofertando a vocês a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto que falou muito ao meu coração nesse dia. E eu espero que também fale ao seu. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 11. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia, abrir e acompanhar comigo. Se não, pode apenas escutar a leitura enquanto aqui leio a palavra do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus: Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também uma colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venha ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Vamos, que passagem extraordinária! Paulo, ali no intuito de pregar o evangelho em Filipos, uma cidade importante, ele, creio que visava pregar o evangelho a fim de estruturar ali um grupo familiar, ou que nós podemos chamar de igreja, né? E ele vai até um lugar onde supostamente haveriam alguns judeus perto do rio, mas não encontrou ninguém, só as mulheres. E aí, o que ele faz? Ele transmite a palavra. Ele prega a palavra. Ele fala do amor de Deus. E eu fico pensando assim, como é que Paulo se preparou, né, para ir pregar na beira de um rio? Como é que as coisas elas aconteceram ali? O sermão, ele em parte, ele depende muito do pregador, né? John Stott disse que para se preparar um sermão expositivo, o pastor tem que gastar pelo menos 30 horas na preparação dele. E Paulo era um homem que tinha uma vida muito corrida. Então, o pastor ele tem que ler, ele tem que reler o texto, ele tem que se dedicar à palavra, lembrando que o texto que Paulo pregava não era o Novo Testamento, ele pregava em cima do livro da lei, né? Era a escritura que se tinha naquele período, mas ele tinha uma visão muito cristológica, porque para Paulo tudo era Cristo. Então ele olhava para a Torá e em toda ela encontrava Cristo. Pois bem, ele vai lá
prega a palavra e, dentro de todas aquelas condições, né, se preparou, né, para falar para judeus, mas de repente tinha um grupo de mulheres, e ele fala o que tinha para falar, e o texto diz que o Senhor abriu a mente de Lídia. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu agradeço a Deus, né, é que assim que eu saí do seminário, eu não fui nem licenciado, eu fui ordenado pelo presbitério de Pernambuco e eu assumi uma igreja pequena. Aí todas as vezes que eu terminava de pregar, as pessoas chegavam, que bênção, essa palavra falou muito para a minha vida. Às vezes outros chegavam e diziam assim, podia ser melhor. Às vezes até a Ana dizia, olha, hoje, né? E às vezes eu mesmo me sentia assim, achava que a pregação naquele domingo tinha sido o máximo e foi horrível. E às vezes aquele que eu achava que era horrível era o que mais tocava o coração das pessoas. Mas, independente aqui da preparação ou não do apóstolo Paulo, ou da minha ou da sua preparação, o fato é que não é pela força do argumento humano, não é muitas vezes pelo preparo do pregador, muito embora ele tenha que ter tudo isso, ele tem que se preparar, tem que ser um homem preparado, mas quem abre o coração, quem abre a mente das pessoas é o Espírito Santo. Aqui no caso, Lídia teve a sua mente aberta para crer no Senhor Jesus. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos querendo impor o Evangelho aos nossos familiares, aos nossos amigos, pela força, quando nós deveríamos orar para que Deus abrisse o entendimento deles. E aqui diz que toda a família se converteu, né? Mas às vezes a nossa mente ela está fechada para outras coisas. Agora nós estamos numa pandemia, ninguém pode ir para a igreja, mas muitas pessoas antes da pandemia já não iam à igreja. Por quê? A mente fechou. Começaram a ser devotos das chamadas igrejas online, que hoje nós estamos sendo obrigados a fazer uso, mas o correto é estarmos todos reunidos no mesmo lugar, né? Muitos fecharam a sua mente dizendo que o Novo Testamento não oriente mais que se dê o dízimo é coisa do Velho Testamento. Tiveram a mente fechada para isso, quando o próprio Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, né, que é um tipo de Cristo. Fecharam a mente para a santidade, porque a santidade é o que nos conforma à imagem de Cristo. Tiveram o sentido embotado para as Escrituras, não tem mais aquele amor de ler a Bíblia. E aí começam a esfriar na fé, começam a se afastar, a igreja começa a esfriar, porque a igreja ela não é uma instituição, ela não é um mero CNPJ, ela é um organismo vivo, e ela precisa que na unidade dos seus membros haja essa comunhão
porque senão ela perde o vigor de quando ela nasceu. E aí ela precisa ser o quê? Revitalizada. Desde os seus líderes, dos membros, precisam ser reconvocados com base na Escritura, porque a igreja não é uma estrutura social, um estruto social, não é não tem a sua base em estatísticas sociais, ela não é uma construção humana, ela não é uma construção antropológica, ela é uma construção que é feita em Cristo, é sobre a pedra que é Cristo que ela é soerguida, e é sobre os princípios bíblicos que nós temos que orar a Deus para abrir a nossa mente. Que nós precisamos ser mais dedicados, mais amorosos, que precisamos ter mais comunhão uns com os outros, que precisamos parar de falar mal das pessoas, que precisamos pensar em ajudar o pobre, o necessitado de dentro da igreja e também dos de fora da igreja. Lídia teve a mente aberta pelo Senhor. Sabe, eu posso preparar aqui o melhor sermão do mundo, mas se Deus não abrir a sua mente, nada vai acontecer. Deus talvez precise abrir a sua mente para o seu relacionamento conjugal. Às vezes nós fechamos a mente para o outro, às vezes nós firmamos um princípio de que a única solução para nosso casamento, para nossa vida, é a separação, e não é, porque aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Às vezes nós temos que reavaliar aqueles namoros que levam anos e não produzem nada. Às vezes nós temos que reavaliar a nossa função na igreja, como nós estamos frutificando, como nós estamos agindo. A nossa mensagem do Evangelho ao próximo, a nossa rede de relacionamentos, será que nós estamos falando do amor de Cristo? Olha, tudo isso nós precisamos que, assim como Deus fez com Lídia, faça conosco, abra nossa mente. Porque hoje as pessoas estão baseando a sua vida em princípios que não são os princípios das Escrituras. Então, se você quer uma vida saudável, uma igreja saudável, se você quer uma família saudável, se você quer um comportamento saudável, um testemunho saudável no seu trabalho, um testemunho saudável na sua universidade, aonde Deus tem te colocado, talvez você tenha que pedir a Deus que quebre o teu coração e que o Espírito Santo abra a tua mente para você compreender como você tem se comportado de forma totalmente oposta àquilo que o Evangelho requer de você. Nós precisamos de revitalização, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de unidade, nós precisamos orar mais. E quando eu digo orar, não é só orar colocando as nossas necessidades no centro, mas nós temos que orar colocando as necessidades da igreja de Cristo no centro. Hoje, há muitas pessoas que lamentam e choram porque não podem se congregar.
por causa dessa situação toda. Mas tem outras que estão felizes. Pode ficar o seu tempo aí trabalhando em casa, depois ele vai lá para o Netflix, depois ele vai lá para uma outra, para o seu videogame, e vai lá para outras atividades. Ele não tem que ter obrigação nenhuma, não tem que fazer nada, ele tem uma vida centrada em si mesmo. Ah, como Deus precisa abrir a sua mente. E sabe o que aconteceu com a família de Lídia, que era uma vendedora de púrpura? A casa dela virou uma igreja. A casa dela virou uma igreja. Nós não podemos nos acostumar com esse tipo de reunião. Vai chegar uma hora que vai aparecer uma vacina, vai chegar uma hora em que nós vamos poder nos congregar de novo, em que nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Porque é a comunhão do corpo. Mas enquanto não podemos participar da Santa Ceia, irmãos, eu quero dizer para vocês que o meio de graça mais valorizado pela Igreja Reformada é a pregação do Evangelho. Você não vai morrer se ficar sem Santa Ceia. Vamos voltar a tomá-la. Sou contra a Santa Ceia online, porque ela é contra as Escrituras e contra também a Confissão de Fé de Westminster. Mas a pregação do Evangelho pode manter você vivo, mesmo porque há muitos daqueles que participam da ceia que nem comunhão com Cristo têm. Mas até lá, temos que manter firme o nosso propósito de uma vida santa, de um coração santo, aonde você ore a Deus pedindo que Ele abra a sua mente, que Ele abra o seu coração, que, como disse aqui, abriu a mente dela para que compreendesse. Eu sei que tem muitas coisas que você não compreende hoje, porque a sua mente está fechada para a verdade. Mas a minha oração é que, através da pregação da palavra, seja feita pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, por Manuel, por Joaquim, por José, o Espírito Santo abra a sua mente para que você compreenda a necessidade de viver as verdades do Evangelho. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor a Deus, que a começar em mim, a minha mente seja aberta. Mas lembrando sempre que o meu e o seu princípio é o princípio das Escrituras, e dela não nos afastaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Estaremos firmados nela, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que o Senhor Jesus te abençoe e que o Senhor Jesus te guarde. Eu quero fazer uma oração antes de nós terminarmos aqui e rogando a Deus que abençoe a todo o rebanho. Senhor Jesus, assim como o Senhor abriu a mente de Lídia, abre a mente das pessoas que estão me ouvindo agora, para compreenderem que o Senhor é o Rei da Glória, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus é aquele que quem diz ser o Salvador. Mas também eu peço que o Senhor abra a mente daqueles que estão sem compreender ou não querendo compreender a necessidade de viver a vida cristã à luz dos princípios das Escrituras.
Abençoa a Igreja Shalom, guarda de todo mal, reveste, Senhor, cada membro. Abençoa, Senhor, a comissão de apoio pastoral que está ajudando a igreja. Fortifica-me para que no tempo certo eu possa voltar. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a igreja esteja envolvida, firme e fortemente, no desejo de ter a mente aberta, não pelo homem, mas pelo Espírito Santo, que há de guiá-la a toda a verdade, que há de fazê-la lembrar de toda a verdade. Assim eu oro e abençoo o teu povo. Ó Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, a fim de que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e o conforto do Espírito Santo permaneça não só sobre a Igreja Shalom, mas sobre todos aqueles que estão me ouvindo, desde agora e para todos sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Amém.